O Haaland chega com que tamanho para esse Gigante, confronto? quase 2 metros de altura, né? Não literalmente, meu querido. Com que tamanho chega o Haaland em termos de futebol? Era a expectativa que vocês tinham? Sim. Era isso mesmo? O Haaland chegar artilheiro da Champions, Sim. com expectativa de ser melhor do mundo numa temporada. Logo no artilheiro começo, da Premier League também. Não, também. Mas logo no começo da passagem dele pelo City, você sentiu que ele não ia... Terceiro no ranking da ATP, também, o candidato mais votado no segundo turno, o Haaland, na lista, todas as listas da 442, melhor arremesso lateral da história, o Pelé é o quarto, o Haaland é o primeiro, então assim, melhor tiro de meta, ele é um monstro. Eu estava anteontem vendo os gols do Haaland pela Bundesliga, que é um vídeo que tem lá como vários que eu tenho no YouTube, né? Os 62 gols em 67 jogos, só os da Bundesliga, não deu tempo. Cagada minha de ver outros gols. Então, só 62 gols só, em 67 jogos que é uma coisa que eu tinha na cabeça, eu queria só checar. A maioria dos gols em contragolpe, e isso é um gigantesco mérito dele para já estar se adaptando a um estilo completamente diferente dele no City. Perfeito. E uma coisa que eu tinha uma ideia e é impressionante do Haaland. Desses 62 gols em 67 jogos pela Bundesliga do Haaland, aí é um critério subjetivo, mas é mais ou menos um pouco mais, um pouco para lá. 5 belos gols dos 67. O resto é quase tudo bola espirrando, bola dentro da área. Gol de centroavante, não. Então, camisa 9. ele Um ou dois toques na bola. monstruoso. Então, claro que, por exemplo, se eu quiser ver os gols mais bonitos entre os gols, por exemplo, do Mbappé e do Haaland, para fazer uma comparação de época, o Mbappé vai ter muito mais gol bonito. Mas gol... Assim, e não tem, claro, o vídeo de gols perdidos do Haaland, porque realmente não tem, não é porque o TSE tirou do ar. O que o Dadá falou? O que o Dadá falou de gol? E exatamente outra genialidade do Dadá. Não existe gol feio não fazer gol. E o Haaland, na história do futebol, provavelmente vai ser esse cara que, se você fizer um clipe dos gols do Haaland, assim, os mais bonitos do Haaland, uns 3, 4. 3, 4. Mas ele não vai perder gol e vai fazer zilhões de gols, como ele está fazendo. O tempo de bola dele, na velocidade da bola, assim, ó, ele tem um senso de colocação e um tempo de bola para ele bater na bola que há muito tempo eu não tinha visto. Ele parece ser lento e não é lento, cara. Exatamente, viu? Eu achava que ele era superdimensionado. Quando eu ouvi o Mauro falar nisso, eu ficava com o pé atrás. Eu quero ver mais. Agora a gente está vendo toda hora ele aí no Manchester City, que é um time que a bola passa na área 600 vezes por jogo. Ele vai fazer 200 gols. E ele tá... Cara, o tempo de bola dele para fazer a finalização... E vou dizer uma coisa... E a reação do Guardiola outro dia, ela é muito emblemática, cara. Quando ele olha, faz assim, ó. Ele deve ter pensado assim... Cacete, né? Eu tive a oportunidade de contratar outros camisas 9 e não contratei. Aí fui contratar o melhor deles, né? Ele explicou, né, Fred? Ele explicou essa reação, né, que a gente viu em um dos gols do Haaland, que foi num rebote. E o Haaland só empurrou a bola para dentro. E o Guardiola disse depois, cara, o que eu mais me surpreendi não foi ele fazer o gol em si, foi ele sempre tá no lugar certo, na hora certa. É igual o filho de político, tá sempre bem posicionado. Filho, neto e tal. Exatamente. E uma coisa também que eu acho impressionante também nisso é o seguinte, ele ainda, pelo tamanho que ele é, pelo que ele é tamanho físico... Impressionante. Ele ainda, no cabeceio, não vou dizer que ele esteja devendo, mas assim, ele ainda tá... Não é que tá faltando. Vai evoluir, acho que no cabeceio, que é uma coisa que o próprio Ronaldo falava, eu precisava ter um defeito, o fenômeno, né? E realmente, no cabeceio do Ronaldo não era grande coisa. E o primeiro gol dele no Corinthians foi de cabeça, não foi? Foi de cabeça, exatamente, porque o Palmeiras não precisava ter feito. Xandão tava lá, deu bola prudente. Agora, do lado do Ronaldo. ele ainda não é de cabeça toda essa eficiência pelo tamanho que ele é, mas da série nem precisa. Olha aí, superchat na tela, a galera pode mandar superchat para dar opinião, mandar pergunta, criticar o Pretzel, fica à vontade, tá? Vai, Xandão. Cristiano Grilo, Dortmund vai aplaudir o Haaland até os gols saírem. É a expectativa, né? A gente falava sobre isso, Fred. Quando a bola rolar, eu acho que tudo muda, né? Na entrada em campo, tudo bem. No momento em que estiver aquecendo, legal. Pode ser que role um afago, mas na hora que a bola rolar é muito difícil que a torcida siga respeitando o Haaland, digamos assim. Vira um adversário como qualquer outro, né? A questão é, o Haaland não comemorou o gol lá e não vai comemorar aqui, você pode ter certeza disso. Se ele não comemorou lá, que era no estádio dele, imagina aqui no estádio em que vai ter, evidentemente, mais torcedores do Borussia Dortmund. Você acha que ele pode ser aplaudido por esse gesto aí, ou Fred, ou é viajar demais? Eu acho que na hora do gol é difícil, viu? Não sei, tá? Eu não tenho como garantir isso. Mas imagina que aplausos com a bola rolando ou depois da bola começar a rolar, somente se ele for substituído nos minutos finais. Acho que depois de um gol do Manchester City é muito difícil, né? Agora,
Vocês falavam de se surpreendeu ou não esse começo do Haaland no Manchester City. Mais uma vez, né, mais uma declaração do Guardiola de ontem, que foi uma boa entrevista coletiva. Ele estava disposto, coisa que não é tão comum. Ele foi perguntado sobre algo que tenha surpreendido ao Guardiola nesse começo do Haaland. E ele fala, cara, eu já sabia desse negócio de contra-ataque, de velocidade, de atacar espaço, 30, 40 metros e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu gosto muito em centroavante e é difícil de encontrar, que é um movimento de sair da jogada, fazer o arco, né? Uhum. Sair da jogada para depois atacar o gol, sem a bola, né? E ele diz que se surpreendeu nisso e nas movimentações em pequenos espaços do Haaland dentro da área. Se a gente for pegar, acho que é o primeiro gol que ele faz com a camisa do Manchester City, é contra o West Ham fora de casa, é justamente isso. O West Ham com um bloco dentro da área, o Haaland entra num espaço pequenininho, uma arrancada de 1 metro, e o Gundogan acha, ele faz o primeiro gol com a camisa do Manchester City. Então, assim, ele não é só um cara que ataca meio campo de espaço. Uhum. Ele também ataca pequenos espaços. São 17 gols em 11 jogos pela Premier League. Ele já tem, por exemplo, o mesmo número de gols em 11 jogos que o Harry Kane teve em toda a Premier League passada. Mas, desculpa, aí são jogadores de níveis diferentes. Não, o Harry Kane é excelente. Tem alguém no nível do Haaland hoje, Ricardinho? De centroavante, não tem. Centroavante não tem. No futebol hoje. Isso, Por quê? Porque eu não coloco... Benzema é outra história, embora maravilhosa. Mas eu não coloco o Kylian Mbappé como 9, tá? Aliás, ele não se coloca. Né? Exatamente. Eu acho que a briga... O mais próximo, a briga é assim, ó, pra mim hoje. Haaland, Benzema e Leva. Lembrando as idades depois deles. E de novo, o Benzema, gente, que é um baita jogador, sempre foi. 90 anos já, mano? Não é isso. Nessa idade do Haaland, não tinha os números, o potencial. Não. Aliás, pouco da história tiveram, né? Sim. Enfim, é um monstro. E aí vem o detalhe, né? Em cima da expectativa. Eu, pelo menos, enxergo que daqui pra frente a dupla Messi e Cristiano Ronaldo, em termos de bola de ouro, será substituída por Haaland e Mbappé. Mas a sensação que passa é que o Haaland, ele, pelos gestos, por não estar em polêmicas, não só pelo futebol, ainda, que me parece maior. Está começando a carreira ainda. Mas o Mbappé também está começando sim, e ele está em meio a Mbappé já foi campeão do mundo. Mas só que a Noruega não entregou. A Noruega não entregou o país pro Haaland. Mas o Haaland... Para ele ficar lá no O Haaland era do molde do Salzburg e do Borussia Dortmund, que é ótimo, mas não é do nível do que já pegou o Mbappé, por exemplo, desde 17. E quando ele estava no Mônaco, ele foi campeão francês merecidamente e fez uma baita Champions. Mas vocês acham que essa disputa Haaland e Mbappé vai pesar o lado também das polêmicas para as disputas de melhor bola? De disputas pode ser, mas o Mbappé já é campeão do mundo, né, cara? Acho que o Haaland para monstro. O Haaland para chegar no Mbappé hoje, isso em história, com todo o respeito, mas em bola hoje. Não, em bola com todo o respeito, ainda acho que o Haaland tem que correr um pouquinho atrás do Mbappé, são posições diferentes. Hoje nesse momento o Mbappé está à frente do Haaland. Você tem que escalar dos dois, quem você escala? Eu escalo o Mbappé. Você escala o Mbappé ou escala o Haaland? E você, Mauro? O certo é escalar os dois juntos que dá, sim, né? Claro. Mas você tem que puxar pro seu time, Haaland. Hoje o Haaland... Meu time vai ter o Hendrick, tu não precisa. Não precisa mesmo, porque ele é muito bom, cara. O Hendrick daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, enfim. Agora, eu acho o Mbappé mais completo, diríamos assim. Gostaria que ele jogasse mais à frente. Mas o Haaland, cara, é aquela coisa. Sendo resultadista que não é um crime, embora ele leve ao crime o Ricardinho, Kelmon, assim... Desculpa, padre, que é desnecessário, mas enfim. É padre? Sim, claro que é. Certeza? Candidato. Assim, o Haaland para ganhar o jogo é impressionante, cara. Digamos, aquela coisa dos cenários. Faltam 15 minutos, você precisa de um gol, tem um cara no banco, você olha para o Mbappé e o Haaland ele tá no banco. Primeiro eu demitiria o treinador que deixaria os dois no banco. Claro. Mas enfim, digamos que eles estejam lá, eu boto o Haaland no campo.